Fala pessoal, estamos aqui no mais um episódio do Meu Jeito Pode, hoje com o Dr. Newton Gasparetti, coloproctologista, para falar do Maio Roxo, né Gasparetti? Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Cláudio. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de participar desse podcast, principalmente o podcast do Meu Jeito Pode, especial em comemoração ao Maio Roxo. E o que é o Maio Roxo, doutor? Bom, é o seguinte, dia 19 de maio foi considerado em nível mundial o Dia Internacional da Doença Inflamatória Intestinal. Então, no mundo inteiro, não só no nosso país, o mês inteiro de maio vai ser, assim, vai ter destinado à conscientização, prevenção, esclarecimento sobre as doenças inflamatórias intestinais. O objetivo é levar conhecimento, levar informações para as pessoas. E você vai me perguntar, o que são as doenças inflamatórias intestinais? Doenças inflamatórias intestinais, Cláudio, são inflamações do aparelho digestivo, basicamente doença de Crohn, retocolite e doença de BC, onde tem inflamação do aparelho digestivo, o paciente tem N sintomas que você vai querer saber, com certeza. E já adiantando aí, quais as principais doenças anti-inflamatórias que existem hoje, o Gasparetti? As doenças inflamatórias. Inflamatória do trato intestinal. Sim. No caso, o que a gente está abordando, vai falar mais, né, exaustivamente, a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa e a doença de BC. Existem as colites inespecíficas, né, ou seja, os processos inflamatórios não específicos mais leves. Você pode ter um processo inflamatório do intestino por N motivos, por bactéria, por medicamento, certo? Mas quais são os principais sintomas, o Gasparetti? Sim, as mais importantes. Então, por exemplo, o doente vai se apresentar para a gente com cólica, diarreia que o doente evacua às vezes 10, 15 vezes ao dia, pode ter febre, muco, que é o catarro, pode ter sangue ao evacuar, pode ter queda do estado geral, o paciente pode ter anemia, o paciente pode ter, por exemplo, na doença de Crohn, mais do que na retocolite, ele pode ter inflamação da borda anal. Uma diferença básica entre a doença de Crohn e retocolite, que todos os pacientes perguntam, né? A retocolite ulcerativa, ela pega basicamente o intestino grosso, que é o cólon, reto, e a doença de Crohn, qualquer parte do aparelho digestivo. Então, o doente pode ter uma afta na cavidade oral, por exemplo, devido a uma doença de Crohn. Ele pode ter comprometimento do intestino delgado, que é o intestino fino, pela doença de Crohn, que é uma sede bastante comum da doença de Crohn. Então, assim, as doenças, muitos sintomas se misturam. Muitas vezes, quando a gente faz inicialmente o diagnóstico, a gente não consegue discernir, separar uma doença de outra, mas é importante uma investigação, é importante deixar claro para o paciente e seus familiares que muitas vezes, nesta fase inicial, Cláudio, a gente não consegue discernir, separar uma doença da outra, mas também não vai fazer tanta diferença, porque muitos medicamentos agem nas duas doenças. Agora, doutor, como que surgem essas doenças? É devido ao estado emocional da pessoa? É devido a um problema que já vem da família? Como é que surge esse tipo de problema? Então, Cláudio, essas doenças são autoimunes, que antigamente eram chamadas de... elas são imunomediadas, que antigamente eram chamadas de autoimunes. Por que imunomediada? Quando existe uma agressão ao organismo, né, uma doença, por exemplo, uma agressão ao nosso organismo, você vai levar como consequência a doença. Nessas doenças imunomediadas, a resposta do nosso organismo à agressão, ela é uma resposta inadequada, errática, e aí o organismo acaba desenvolvendo uma resposta contra o próprio organismo. Então, é o organismo se agredindo. Por isso que os medicamentos muitas vezes modulam, regulam a parte imunológica para que o próprio organismo não acabe com ele mesmo. Por isso que as doenças imunomediadas, elas andam de mãos dadas. Por exemplo, da minha área, a retocolite, a doença de Crohn, elas andam de mãos dadas com, por exemplo, a psoríase, que é uma doença imunomediada da pele, ou seja, a doença do dermatologista, anda de mãos dadas, por exemplo, com a espondilite anquilosante, a artrite reumatoide, que é do reumatologista. É importante esse conhecimento desse conceito. Para você saber como direcionar também. Para saber como direcionar. E até o tratamento, né? Até o tratamento, muitos medicamentos que agem na minha área, se o doente desenvolver sintoma fora do intestino, são sintomas extraintestinais, por exemplo, comprometimento da articulação, muitos medicamentos que agem na minha
área, no meu intestino, age na articulação do paciente que o reumato está tratando. Por exemplo, às vezes eu tenho que associar medicamentos, porque o melhor dos mundos para a minha parte, para o intestino, não é o melhor dos mundos para a articulação, por exemplo, para a pele, por exemplo. Agora, o estilo de vida da pessoa que tem um tipo de problema igual a esse, ele pode tanto ajudar quanto piorar o estado. Com certeza. É fundamental, quando a gente diagnostica, quando tem um paciente com essas doenças, é fundamental a gente explicar para o doente tudo que pode ter causado, pode ter levado à doença, tudo que pode, né, tá causando uma piora dessa doença, tudo que talvez esteja contribuindo para que ele não atinja a melhora e, com certeza, passa pelo estilo de vida, que é o quê? É uma alimentação adequada, são horas de sono adequadas, momento de lazer, é um contexto. E a doença ela tem que ser tratada por equipe multidisciplinar. Então, o que é uma equipe multidisciplinar? É uma equipe que é formada por vários profissionais. Então, por exemplo, doente tratado da parte do intestino, ele tem que ser acompanhado muitas vezes por nutricionista, psicólogo, porque tem a questão do estresse. Muitas vezes acompanhado por reumatologista, por dermatologista. A doença pode pegar também a vista. Então, assim, é multidisciplinar. Isso é uma questão fundamental. Não dá para tratar a doença apenas um profissional. Precisa ter uma equipe que assessore o paciente. O doente precisa ser acolhido. É uma palavra-chave. Acolhimento ao paciente inflamatório. Agora, doutor, às vezes tem conversas de amigos, as pessoas que têm esse tipo de problema, a gente levanta muito isso. Uma pessoa com esse tipo de inflamação, ela pode consumir álcool? Não pode, é o que eu falo para o paciente, o álcool não ajuda em nada. Né? O álcool não ajuda em nada, paciente com doença de Crohn não pode fumar em hipótese alguma. As duas doenças, Crohn e retocolite, elas têm inflamação no aparelho digestivo. Outra diferença, a doença de Crohn ela é muito mais agressiva, muito mais invasiva, ela pega muito mais paredes, vamos dizer assim, em termos de profundidade no aparelho digestivo, ela pega todas as paredes e pode até inflamar para o órgão vizinho. Então eu já imagino um paciente com mais inflamação, com mais lesões que precisem de cicatrização. E o cigarro atrapalha o processo cicatricial. Então o álcool, respondendo, não pode consumir álcool, ele atrapalha a recuperação. E agora, falando um pouco do estilo de vida e até do tratamento que existe hoje, o Gasparetti, quanto mais cedo eu for diagnosticado, melhor é o tratamento? Como é que funciona o tratamento de uma pessoa que, por exemplo, tem Crohn? Sim, então em termos de Crohn e retocolite, é óbvio, quanto mais precoce fizer o diagnóstico, ou seja, a partir do momento que o paciente tiver sintomas, quanto mais precocemente for feito o diagnóstico, tanto melhor, porque ainda hoje em dia, em termos de Brasil, a estatística mostra isso. Com toda a campanha de orientação, a gente está no centro do centro, né, pelo estado que a gente vive, com todo o recurso, ainda o atraso, o delay no diagnóstico chega de 1 ano e meio a 2 anos e meio. Isso para não falar quando a gente faz o diagnóstico extremamente tardio. Mas isso é por falta de conhecimento da doença ou por falta de, até, vamos supor, você, que é uma pessoa já experiente, um médico experiente nessa área, não ter, às vezes, alguns médicos não terem o conhecimento devido para diagnosticar esse tipo de problema? Às vezes passa despercebido. Às vezes o paciente tem um quadro frustro leve, ou seja, tem um quadro de diarreia ocasional, acaba sendo medicado com sintomático. Uma diarreia pode ter sido por uma verminose, uma intoxicação alimentar, passou depois de tanto ter crises repetidas, por exemplo, acaba indo para um especialista ou acaba sendo captado por alguém que já tenha assim, um pouco de noção para os red flags, que são os sintomas de alerta. Opa, esse paciente está tendo tanta diarreia, pode ser alguma coisa a mais. Não é possível que ele tenha tanta verminose assim a ponto de ter diarreia toda hora. Por exemplo, essa dor abdominal dele, fez o exame básico, não resolveu, alguma coisa tem que ter, vamos investigar. Então assim, às vezes o paciente tem um sintoma mais frustro, né? Tem um sintoma mais leve, isso aí retarda o diagnóstico. Às vezes o paciente não tem acesso mesmo
aos meios diagnósticos, algum colega suspeitou, mas por questões de acesso à saúde, não conseguiu fazer os exames com a devida, assim, na época certa. Então, só voltando, só reforçando. Então, sim, quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor, porque muitas vezes a gente diagnostica já numa fase tardia da doença. Às vezes é um paciente que a gente opera, ele faz um abdômen agudo, quer dizer, uma infecção abdominal que requer uma cirurgia de urgência, e a gente diagnostica que é, por exemplo, uma perfuração intestinal com uma doença de Crohn. Já foi diagnosticado tardiamente. Essa perfuração ela acontece por quê, Gasparetti? Só para eu entender qual que é o mecanismo. O mecanismo e o fator primordial para que isso aconteça no intestino da pessoa. O intestino inflamado, se ele não for recuperado, se ele não for tratado, essa inflamação pode perdurar, persistir, e aí ela acaba perfurando o intestino. Dizer, é uma inflamação. O tecido ele fica fraco, totalmente e pode fraco, se romper. Totalmente fraco, ele se rompe, ele pode romper e se comunicar ou com a pele, por exemplo. Aí o paciente que chega referindo uma secreção no abdômen, por exemplo, e a gente faz exames e vê que tem uma fístula, uma comunicação do intestino com a parede abdominal, com o exterior, e aí eu vejo que é uma doença de Crohn. Isso quando você fala, ele pega e gruda? Ele cola, exatamente. Então a perfuração do intestino, por exemplo, ela pode acontecer para um outro órgão, um órgão inflamado encosta em outro e aí inflama e por continuidade, ou seja, continuidade e contiguidade, pela proximidade pura para outro órgão. É um paciente que muitas vezes a gente diagnostica eletivamente, faz exames e vê que tem um órgão comunicando com o outro. É a fístula entre órgãos. Entendi. A fístula pode ser para a pele, que ela gruda o órgão inflamado, o intestino inflamado, cola na parede abdominal e aí sai secreção aqui para a parte de fora. Ou ela pode perfurar, que a gente chama para peritônio livre. Perfuração para peritônio livre é quando perfura para a parte interna do abdômen. E é o paciente que dá entrada no pronto-socorro em estado geralmente grave, que ele chega com dor abdominal, febre, sinal de infecção, e ele é operado e muitas vezes numa situação grave com risco. Quer dizer, ele já está num fator crítico ali. Já, e infelizmente a gente sabe que nesse momento a gente já chegou um pouco tarde. A gente diagnosticou, por exemplo, uma doença de Crohn, né? Uma retocolite, mas doença de Crohn a gente diagnosticou, vai fazer o tratamento dali para frente, mas ele já foi diagnosticado numa fase mais tardia, em termos de evolução de doença, e aí o prognóstico já é pior. E em termos de idade, se você diagnosticar a doença no paciente abaixo de 40 anos de idade, você já tem um prognóstico um pouco pior, porque a doença que não tem cura, ela tem controle, e o paciente sendo mais jovem, pela expectativa de vida, pela estimativa de vida dele, ele vai carregar a doença por mais tempo. Consequentemente, maior chance de ter as complicações da doença. Não significa que ele vá ter complicações. A gente tem paciente com 30, 40 anos de doença sem as complicações. O paciente paciente que segue direitinho, tem uma dieta balanceada, tudo ajustou. Exato, mas isso não é 2 mais 2 não são 4 nessa questão. Às vezes, é uma ciência exata, né? A medicina não é exata e, em termos de doença inflamatória intestinal, não existe receita de bolo. Agora, doutor, existe algum fator genético do tipo, eu tenho a doença de Crohn, eu posso passar para os meus filhos? Com certeza, a questão genética é importante. Ou eu tenho qualquer tipo de doença autoimune? Eu posso desenvolver esse tipo de doença também, que seria a doença de Crohn, que seja? Sim. Então, questão genética, com certeza. Então, um paciente com doença inflamatória intestinal tem uma chance maior de ter filhos com doença inflamatória intestinal. Não significa que terão, mas tem uma chance maior. E a questão das doenças imunomediadas andam de mãos dadas. Então, o paciente que tem, por exemplo, uma doença de Crohn, pode vir a desenvolver uma artrite reumatoide, uma espondilite anquilosante, que é outra doença imunomediada da parte do reumatologista. Sim, elas andam de mãos dadas. Agora, a incidência é maior. Gasparetti, uma dúvida, como é que reticulite e Crohn, como é que eu diferencio as duas? Quais são os sintomas de uma, quais são os sintomas de outra? Há um tipo de tratamento em uma, um tipo de tratamento para outra, ou é meio que similar? Então, a retocolite, ela pega exclusivamente o intestino grosso, que é cólon reto. Então,
eu consigo, colo reto e ânus um pouco, eu consigo fazer um diagnóstico com muito mais facilidade através de uma colonoscopia, por exemplo, que é o exame específico. A colonoscopia é o exame específico padrão ouro para investigação do intestino grosso. Então, e qual que é a característica dele? São fissuras? Ela tem as lesões características da doença, que são bastante específicas, não vou dizer específicas, mas bastante características durante uma colonoscopia. A gente sempre, quando faz colonoscopia e vê uma doença inflamatória intestinal, suspeita de uma doença inflamatória intestinal, lesões sugestivas a gente biopsia. E lembrando, a estatística mundial nos mostra que em até 10% dos casos o patologista não vai conseguir confirmar. Então a impressão, os dados clínicos do paciente sugerem, por exemplo, um Crohn ou uma retocolite. A imagem endoscópica sugere, por exemplo, um Crohn ou uma retocolite. Se o patologista não conseguir confirmar, não significa que não tenha a doença. Esse conceito é muito importante porque às vezes o paciente imagina, bom, eu tenho uma doença que não conseguiram confirmar. Assim, então, se o patologista não bateu o martelo, não garantiu, isso é Crohn ou retocolite, eu não tenho. Não é assim. Inclusive, a gente está totalmente autorizado a tratar como tal, mesmo não tendo a confirmação do patologista. Então, a retocolite, o paciente vai chegar para mim mais com cólica, diarreia com sangue, muco. Doença de Crohn, como ela pega todo o aparelho digestivo, ele pode ter umas cólicas assim, não muito bem definidas, e aí uma colonoscopia pode vir totalmente normal, se a doença de Crohn dele for do intestino delgado em alguma parte não acessível, ou acessável, né? Pela colonoscopia, porque a colonoscopia entra no intestino fino, no ilho terminal, e vê até geralmente os últimos 20 centímetros do intestino delgado. É o local mais frequente da doença de Crohn, por isso o outro nome da doença de Crohn é ileite regional. Ileite regional. Ileítico é a inflamação do ilho. Então, a colonoscopia muitas vezes diagnostica e dá o diagnóstico de uma doença de Crohn de ilho terminal. Mas se o paciente tiver sintoma e a colônia estiver normal, eu tenho a obrigação de investigar esse intestino delgado através de enterorressonância ou enterotomografia, por exemplo, são exames de imagem, tomografias ou ressonâncias magnéticas específicas do intestino, e aí elas vão confirmar a doença. Então, por exemplo, pelo digestivo, Cláudio, então se eu quiser investigar pelo digestivo alto, a endoscopia vê a parte alta. Colonoscopia vê a parte baixa. O que está no meio do caminho, a gente não acessa nem por cima nem por baixo, então precisa de exames de imagem, que se chama. Então, não é raro o paciente ter sintomas, às vezes endoscopia e colono normais, você faz um exame de imagem e você vê um estreitamento do intestino delgado, você vê a área de inflamação do intestino delgado, inflamação por todas as camadas, e que fala a favor de uma doença de Crohn. E muitas vezes esse paciente pode já ter sido visto até por médicos e tenham comido, né, assim, tenha passado batida, tem uma colônia normal, a cólica não é tão importante, enfim, os sintomas acabam passando, infelizmente. Agora, não é o ideal, mas pode acontecer. Doutor, o tratamento, ele é um tratamento contínuo para quem tem esse tipo de problema? Como é que é feito o tratamento? Existe algum tipo de medicamento? O que é indicado para esse tipo de problema? Como a doença ela não tem cura, mas tem controle, o tratamento é para sempre. A expressiva maioria das vezes, medicamento para sempre, mudança de hábito de vida sempre. É o que eu falo para o paciente: nunca deixe de visitar seu médico, seja o médico que for. Quer dizer, seja o profissional que estiver cuidando, porque tem paciente que está 100% totalmente controlado, a doença totalmente controlada com a medicação, mas ele tem que se lembrar que ele não está curado, ele está com a doença em remissão, totalmente controlada. Eu clinicamente não tem sintoma, laboratorialmente, o exame de sangue, por exemplo, sangue fezes não tem sintoma, a endoscopia colono, o exame de imagem não tem sintoma, e eu sei que ele está com a doença em remissão. É o que eu falo assim, para o doente entender: é um tigre que está acorrentado, dormindo. Não está atacando ninguém, mas continua sendo um tigre. Então a gente tem que respeitá-lo. E o medicamento, tem os medicamentos mais simples, né? Que a gente, em muitos casos, às vezes de retocolite, você consegue tirar o doente da crise com medicamentos via oral, por exemplo, salicilatos, a mesalazina, às vezes
os imunomoduladores, como a azatioprina, que é imunomodulador, volta no que a gente conversou. Ele modula, ele regula a parte imunológica para diminuir a agressão do organismo contra ele mesmo. Mas não raro você tem que progredir, ou às vezes você já entra com a terapia melhor, que se chama terapia avançada, entre eles basicamente os biológicos, que são medicamentos que agem nessa cascata inflamatória. O que é cascata inflamatória? Como eu falei, quando existe uma agressão ao organismo, levando como uma resposta à doença. Isso é mediada por uma cascata, por uma série de eventos que, como se fosse uma corrente, os elos de uma corrente, que levam à reação. Então, os medicamentos agem exatamente nesses elos da corrente, bloqueando esse processo. Agora, uma pessoa com esse tipo de inflamação, Gasparetti, ela precisa ter algum tipo de cuidado até na administração de algum tipo de medicamento? É proibido ela tomar algum tipo de medicamento? É proibido ela até consumir algum tipo de produto? Como é que funciona isso aí, Gasparetti? Ótima pergunta, Cláudio. O paciente tem que evitar ao máximo os anti-inflamatórios não hormonais, exemplos cetoprofenos da vida, porque eles agridem o aparelho digestivo. O paciente pode usar corticoide, às vezes tem dor na coluna, ao invés de sair tomando um comprimido aí de anti-inflamatório que tem tudo, que tem esquina, toda a farmácia, ele vai ao ortopedista, e o ortopedista fala, posso usar o anti-inflamatório, não hormonal, o comprimido, ou posso fazer uma injeção de corticoide. Corticoide 100% liberado. Vai resolver, por exemplo, a parte ortopédica, não vai... E a reumática. Né? Exatamente, sim. Por exemplo, paciente, vacinação. O paciente não pode tomar vacina de vírus vivo. Exemplo, febre amarela, tá certo? Paciente que, por exemplo, sempre antes de começar essa terapia, que a gente fala terapia avançada, né? A terapia avançada que a gente falou são os biológicos e agora as pequenas moléculas que são medicamentos via oral comprimidos, para a gente utilizar para tirar o doente da crise. Então, antes a gente falava terapia biológica, hoje a gente costuma utilizar terapia avançada, que inclui os biológicos e pequenas moléculas. Tá? Sempre que vai começar a terapia avançada, por exemplo, tem que ver o calendário vacinal, atualizar as vacinas. Se o paciente não tiver tomado todas as vacinas, ele já se vacina antes de começar o tratamento, por exemplo. Por quê? Uma vez iniciado, se o paciente tiver tomando o biológico, por exemplo, se tiver que tomar uma vacina de vírus vivo atenuado, não vai tomar a vacina. Já tive paciente que precisava fazer estágio, por exemplo, na África, precisava tomar vacina. Aí eu falei, não é compatível o seu tratamento, a sua doença que está em atividade ainda não controlamos, a vacina. Então você tem que pôr na balança o que você vai abrir mão. Agora, isso que você falou aí, essa palavra, controlado. Se tiver controlado, ele pode tomar vacina? Não. Então, vamos lá. Doença controlada ou doença em remissão. Ele não pode tomar a vacina de vírus vivo atenuado, que é... Hipótese alguma. Não devido à doença, mas sim devido ao tratamento. Por quê? A terapia biológica, ela mexe com a imunidade, debilita o organismo. Se o doente tomar uma vacina de vírus vivo atenuado, se você tomar, se nós dois tomarmos, nosso organismo, graças a Deus, é saudável, a gente não vai ter problema nenhum. Paciente com o organismo debilitado pela doença e principalmente pela medicação, pelo tratamento, ele pode desenvolver a doença a qual ele tomou a vacina, porque o vírus não está morto, ele está vivo, enfraquecido. Se for um vírus morto, problema nenhum, mas vivo, enfraquecido, ele não pode. Agora... Tá? Então isso é uma coisa fundamental, o doente tem que saber, não é sair tomando aí, tá tendo vacinação da prefeitura, enfim, não vem ao caso, né, para tal doença, vou entrar na fila e vou tomar. Não pode, tem que sempre, se o doente tiver dúvida, tem que sempre recorrer ao seu médico, saber, eu posso ou não posso. Exemplo, paciente na época do Covid, paciente pôde tomar a vacina. O que mais? Na época a gente só orientava o doente a não tomar a vacina de Covid e a infusão ou aplicação do seu biológico no mesmo momento, no mesmo dia, a gente orientava 24 horas de prazo entre a aplicação do biológico e a vacina de Covid. Por quê? Se o doente desenvolvesse alguma reação, a gente não ia saber se era pelo biológico, que ele pode ter reação, né? É uma medicação potente, sim, ela mexe com o organismo, ou se era devido à vacina do Covid, por exemplo. Calendário vacinal, todo começo de ano que o governo faz o calendário vacinal de gripe. Paciente com doença inflamatória intestinal, ele é grupo prioritário. A gente faz um relatório simples sobre vacinação antigripe, põe o CID da doença e pronto, ele é grupo
prioritário. Ele tem que se prevenir junto com os pacientes idosos, por exemplo. Agora, doutor, se eu tenho Crohn, eu tenho uma predisposição a ter outros tipos de doença devido ao Crohn? Você não tem predisposição a outras doenças pelo Crohn, mas você já tem uma predisposição a outras doenças imunomediadas, infelizmente. Por algum motivo que a gente às vezes não consegue entender, o seu organismo responde diferente às agressões do que o meu, por exemplo. Mas, então, a agressão, como eu falei, a agressão levando à doença. Tá. O meu respondeu, o meu sistema imunológico respondeu atacando a doença e eu ficando curado, doença que for, qualquer doença. E o seu respondeu agredindo o próprio organismo. Então, por algum motivo, o seu organismo tem essa resposta errática, errada. E aí sim, você pode ter outras doenças imunomediadas. Mas isso é devido ao tipo de medicamento que eu estou tomando, ao tipo de tratamento que eu estou fazendo, ou à própria doença? Uma predisposição do seu organismo. Isso não tem nada a ver com o tipo de medicamento que eu estou tomando. Tem medicamentos que mexem com a imunidade. Tem medicamentos, é lógico, que mexem com esses mecanismos, né? Entenda o seguinte, nosso organismo... Só para você entender, a gente usa às vezes, pega 2 pacientes com doenças semelhantes em termos de tempo de evolução, de acometimento, se é mais extenso ou menos, mais profundo ou menos, usa às vezes a mesma medicação, enfim, pacientes com perfis muito semelhantes. Um responde muito bem àquela medicação e o outro nem tanto. São organismos diferentes, que às vezes a resposta do organismo também àquele tratamento é diferente. Então, assim... A gente não consegue saber, é lógico, a pergunta de 1 milhão, né? Que a gente fala brincando, a pergunta de 1 milhão. Se eu estiver diante de um paciente com doença inflamatória intestinal, eu vou saber a qual medicamento esse paciente responde melhor? Não, eu junto a minha experiência, junto um monte de dados, existem até alguns algoritmos, não para todas as drogas, as medicações, mas tem medicação que já fizeram até um algoritmo para eu tentar entender. Ponho os sinais e sintomas desse paciente, eu perfilizo esse paciente e a sua doença, e ali eu tenho um score de propensão, né, de maior probabilidade de ele responder a essa medicação ou não. Mas a gente não consegue saber. A gente, por experiência, esse perfil de paciente, pelos estudos, pela nossa experiência, pelo que a gente estuda, pelo que a gente já tem de experiência, de bagagem, ele responde muito bem a essa medicação. E outro paciente responde melhor a outra, mas a gente não consegue saber, porque é aquilo que eu falei, são organismos diferentes, né? Doutor, infelizmente. Falando do Maio Roxo, né? Existe algum tipo de incentivo para a pessoa que tem algum tipo de dúvida, se tem ou não esse tipo de doença, alguma ação do governo? Como é que é lidado o Maio Roxo? O Maio Roxo, na realidade, é lidado por todos nós. Somos bravos guerreiros, que a gente, cada um na sua instituição, na sua cidade, na sua comunidade, levanta a bandeira, né? Levanta a bandeira para fazer ciclo de palestras, levanta a bandeira para fazer ciclo de palestras, caminhadas, exemplo. No dia, para quem está nos escutando, né, no podcast do meu amigo Cláudio Rosa, do Meu Jeito Pode, dia 18 de maio estaremos, Gasparetti, né, estarei com o grupo Celíacos do Vale no Parque Santos Dumont às 14 horas, a gente vai ter das 14 às 16 horas atividade lúdica, ou seja, parte de caminhada, um lanchinho, esse tipo de coisa, e a partir das 16 horas um ciclo de palestras informais para os pacientes. Eu estarei, envolvi algumas pessoas, me senti muito honrado em ser convidado pelo grupo e a gente vai tentar engrossar o caldo. Excelente. 18 de maio, esperamos vocês, às 14 horas, lá no Santos Dumont. Bom, Gasparetti, a gente está aí se encaminhando para o final desse infelizmente, porque está muito bom o bate-papo. Então, para falar esse assunto que é de suma importância, né, para as pessoas até que estão em casa, às vezes tem algum tipo de dúvida. Gasparetti, deixa para o pessoal que está em casa aí, que tem algum tipo de dúvida, ou até mesmo, às vezes, tem algum sintoma, o que eles devem fazer, o que você aconselha eles a estarem fazendo? Então, a gente fala que são os sinais de alerta, né? O
Paciente que tem constantemente diarreia, tem que ser investigado. Assim, paciente que tem cólica abdominal, que já fez alguns exames e não foi esclarecida essa cólica, paciente tem saída de sangue ou muco, né, que é como se fosse uma clara de ovo, ao evacuar tem que ser investigado. Paciente que toda hora está tendo diarreia e nunca foi esclarecido. Não é porque ele tem diarreia que nunca foi esclarecida. N diarreias que ele vai ter obrigatoriamente uma doença de Crohn, uma retocolite. Ele pode ter uma intolerância alimentar, que é um diagnóstico diferencial. Ele pode ter uma síndrome do intestino irritável, que é uma doença causada por estresse, onde na presença de estresse, frustrações, ou seja, tudo que o mundo moderno nos presenteia, né? O intestino vai responder exageradamente. Aí o paciente vai ter cólica, diarreia, o intestino às vezes prende, a barriga estufa, então são diagnósticos diferenciais, tá? E uma coisa que interfere diretamente na evolução, não é a única, mas é um dos fatores que interfere na evolução da doença inflamatória. Por que eu falo evolução? A gente tem paciente com 40 anos de idade que não teve complicação da doença. Outros pacientes com muito menos tempo de doença já tiveram N complicações. Infelizmente, já foram operados, tiveram que ser reoperados. Uma coisa que se chama fenótipo. O fenótipo é a apresentação da doença inflamatória. Se o paciente tiver o fenótipo. Então, fenótipo é a forma como a doença se apresenta clinicamente. Se ele tiver o fenótipo inflamatório, é um pouco mais fácil lidar. O intestino está inflamado. Se tiver o fenótipo penetrante, que é quando a inflamação é tamanha, que ela perfura o intestino, é um prognóstico pior. Entendi. Uma inflamação não adequadamente tratada, o paciente pode evoluir para uma estenose, que é quando existe uma cicatrização, um estreitamento do intestino, e esse estreitamento não resolve com medicação. Às vezes eu diagnostico um paciente, né, tem um processo inflamatório, tem a estenose, tem os dois fenótipos, os dois comportamentos. Você vai fazer uma anamnese, ou seja, uma anamnese é uma história, né? E aí o paciente já tem sintoma há muito tempo. Então, assim, eu diagnostiquei, por exemplo, agora, mas o doente já tem sintoma há 5 anos, por exemplo. Então, eu já estou diante de uma doença com 5 anos de evolução sem tratamento. E aí a conta chega para o doente. É esse paciente que já se apresentou para mim com uma estenose, um estreitamento, por exemplo. Aí tem que partir para cirurgia. Eu vou tratar essa parte inflamatória, mas esse estreitamento eu sei que vai ter que ser operado em algum momento. Pode não ser operado agora. O doente às vezes tem um estreitamento pequeno, não tem sintoma, mas ele vai ser operado em algum momento. Porque ele já está numa fase, de certa forma, mais avançada da doença. Legal, Gasparetti. Tá? Espero ter contribuído. Estamos à disposição. E muito obrigado aí pelo convite. Legal. Curta, siga e compartilhe. E ative as notificações. Obrigado, Gasparetti. Obrigado, Cláudio.